E aí, estrelas, tudo bem? Vamos para mais uma semana, então, do dia 17 ao dia 23 de fevereiro, onde teremos a lua nova em Aquário junto com o eclipse solar e também o Sol entrando no signo de Peixes. E para você que não me conhece, eu sou Flávia dos Signos e neste canal aqui eu falo sobre astrologia. Então, se você gosta do conteúdo, se você quer entender como que vai ser o céu da semana de acordo com os astros, o céu do mês aí para o seu signo, se inscreva no meu canal, curta esse vídeo para aparecerem mais vídeos para você. E se você quiser também uma leitura de mapa astral ou de tarô comigo, me procura no e-mail que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, no user do meu Instagram. Estou mais no Instagram do que no e-mail, mas pode me procurar nos dois. E também se você queria ou gostaria ou tem sonho em entender, começar a estudar astrologia, entender aí o que há por trás do mapa astral, dos signos, dos planetas, das casas, dos aspectos. Endereço aqui, a gente conversa, tem e-books disponíveis sobre astrologia. E é isso, bora lá pro conteúdo. Terça-feira, dia 17 de fevereiro, já vai acontecer aí a lua nova no signo de Aquário. E essa lua nova, ela vem com o eclipse solar. Lembrando que todo eclipse solar acontece na lua nova, pois Sol e Lua estão no mesmo signo, certo? Pra gente da astrologia. Então a lua nova ela vai acontecer às 9h01 da manhã, durante o ascendente em Áries, tá? Nesse momento, gente, as coisas começam a acontecer para formar o eclipse, né? O eclipse vai começar às 9h56 da manhã e o final às 14h27. Só que não vai ser visível no Brasil, tá? Tá previsto para não ser visível no Brasil. Máximo aqui pra gente, extremo sul da América do Sul, né? Mas os lugares que vão ser visíveis são na Antártida e algumas regiões da África, né? Então, não vamos criar aquela expectativa. Mas, gente, vamos falar sobre a lua nova, né? Essa lua nova, ela é uma lua nova muito, assim, intensa. Porque, assim, é uma lua nova, mas ela vai encerrar o ciclo de Aquário, né? O ciclo do Sol em Aquário. Porque o Sol em Peixes já vai entrar no próximo dia. Então esse é o último dia do Sol em Aquário. O eclipse ele vai tratar de assuntos globais, sociais, políticos, tecnológicos, né? Inclusive eu escutei de algumas pessoas falando sobre aquela questão do apagão. Gente, é muito possível que aconteça. Até porque o começo do eclipse vai ser no ascendente em Áries, né? E quando a gente tem um momento de ascendente em Áries, todas as casas do zodíaco são alinhadas, né? Vou até mostrar para vocês aqui o mapa da lua nova. Aqui, lua nova, 9h01 da manhã, aqui, ascendente em Áries. Casa 1, que é a casa de Áries, está em Áries. Casa 2, que é essa casa de touro, está em touro. Casa 3 de gêmeos, está em gêmeos. 4 de câncer, está em câncer. 5 de leão. E assim vai. Ou seja, todos os planetas que estão em Aquário estão na casa de Aquário. Então, gente, olha a força do momento. Aquário, que é o signo desse eclipse, desse primeiro eclipse do ano, ele é regido por Urano, por Saturno também. Mas Urano, principalmente aqui pela astrologia moderna, Urano ele rege a eletricidade, a tecnologia, a ciência, todas as estruturas que unem as pessoas, estrutura de rede social, estrutura ali de casas, estrutura de estradas. E, gente, tudo o que une as pessoas, até fronteiras, tá? Eu acredito que tem a ver com Urano. Porque Urano, ele não é só o que tá perto. Urano, ele é um dos últimos ali, tá numa das últimas casas do zodíaco, então ele já fala do nosso envolvimento com os outros. Por isso que eu falo que esse eclipse, ele é um eclipse que ele vai chocar o globo terrestre. Não é só a gente aqui do Brasil, ou só o pessoal da Antártida, ou só o pessoal da África, não. Todo mundo, em algum ponto, né? Então, algumas rupturas e resets, sim, precisam acontecer. Principalmente em processos mentais. Aquário é um signo de ar, né? E Urano, ele fala sobre inovação. Gente, se a gente continuar com o pensamento arcaico,
essas coisas, essas catástrofes climáticas, catástrofes de qualquer nível, continuam acontecendo. E uma coisa que vai ser muito comum a partir desse primeiro eclipse é as pessoas se revoltando por conta de assuntos políticos. O ascendente está em Áries no começo do eclipse, então as pessoas que têm poder, os líderes, se tiver ali o ego ferido, eles vão querer atacar as pessoas. E daí o que acontece? As pessoas vão se revoltar porque Aquário é o signo das revoltas. Aonde a gente percebe que só a gente se unindo a gente consegue, ou pelo menos tenta, mudar alguma coisa. Agora, se a gente tentar ficar sozinho, ou ser aquele rebelde sem causa, ficar falando besteira só e não se une, você vai ser taxado como louco. E como Plutão também está em Aquário, certo? Gente, Aquário vai começar a mostrar aí a consequência ou as consequências do poder. Seja aquele poder que sobe o ego da pessoa, o ego vai para a cabeça, e aí a pessoa já se corrompe por conta de dinheiro, por conta de poder, por conta de prestígio, por conta de fama, por conta de querer conquistar algum lugar que a pessoa já tem muita coisa, quer conquistar outra coisa, massacrando outros. Gente, isso vai começar a ser mostrado esse ano. Por isso que esse eclipse ele vai começar a mostrar, a nos dar consciência dessa necessidade da gente mudar padrões mentais. Porque tudo isso é consequência de pessoas que não cuidam do psicológico. Aquário também é um signo que fala sobre o psicológico da humanidade. Por conta de unir, de falar de tudo, toda a consequência do todo, a nível racional, a nível mental. Plutão, ele também trabalha nesse reset. Na verdade, assim, Aquário, ele rompe o padrão, ele choca, para as pessoas ficarem, nossa, chocadas com alguma notícia muito bombástica. E Plutão, aos pouquinhos, ele vai destruindo uma estrutura, que no caso aqui é a estrutura de Aquário. Então algumas pessoas vão começar a perceber que muito daquilo que parecia união por algo bom, na verdade não era tudo aquilo. Ou as pessoas tinham uma intenção ruim, ou o objetivo não era bom, era mascarado por algo bom, que na verdade era ruim. Gente, enfim, Aquário mostrou muitos assuntos aleatórios, mas sempre mostrando esse ponto. Consequências também do ego. A gente vai ver um outro eclipse em Leão, acho que em agosto. Agosto ou julho, acho que é agosto. Que também vai ser meio que uma resposta desse início de ano. Então, gente, cautela, E essa lua nova, ela tá altamente forte. Só que eu não recomendo rituais no primeiro dia dessa lua, do eclipse. Pode querer fazer ritual, faça na quarta, quinta, sexta. Não na terça. Na terça só observa. Observa. Faça as suas oraçõezinhas de boa, que você sempre faz. Mas não queira pedir coisa a mais. Não queira fazer um negócio ali coletivo, uma coisa que... Não recomendo. É uma energia muito forte, é uma energia imprevisível, ainda mais com Aquário ali, certo? Aquário é o signo mais imprevisível, mais aleatório. Coisas podem acontecer, inclusive acidentes, tá? No início ali do dia, a Lua ela vai estar em conjunção com Marte. Então a gente vai sentir uma energia mais elétrica nesse dia, tá? De movimento, de ansiedade, de gente ir lá e querer fazer tudo. E também a Lua vai estar em quadratura com Urano, que é o regente de Aquário. Então veja bem, uma quadratura, olha o desafio com o planeta que rege Aquário. Apesar da Lua estar em Aquário, é uma coisa meio que ajuda a outra, mas é uma quadratura. Então a gente está num nível da humanidade em que a gente precisa entender que padrões precisam ser rompidos. E às vezes a gente está se doendo por um padrão, por um pensamento que não é nem nosso. É da família que pensou, que falou para você, é do pai que falou para você, é do seu ídolo político que falou para você, é do vizinho, você se comoveu. Gente, tudo bem, tem muita coisa social acontecendo agora, esse eclipse vai começar até meio que confundir a nossa cabeça de tanta informação. Mas e aí, gente?
E a nossa importância? Tá, você se chocou com algum assunto? Como que você pode ajudar aquele assunto a melhorar? Começar a agir, não ficar só no falatório, tá? Essa que é a questão aqui. Às 11h09 a lua entra em peixes já, né? Então a gente fica mais emotivo, só que ainda é bem racional porque o sol ainda está em aquário, né? Mas os planetas começam a entrar também em peixes. Mercúrio já está em peixes, Áries, Saturno já saiu de peixes, entrou em Áries, Netuno também, então as energias estão se mesclando entre ar, fogo e água. Né? Então a motivação, a nossa emoção, ela está sendo trabalhada. Se a gente não estiver bem com a gente mesmo, a gente vai entrar sim nos ataques alheios, nas provocações. É um eclipse que muita gente vai ser provocada. Só que lembra que toda ação tem uma reação. Durante a tarde e a noite a lua vai estar em conjunção com Vênus, então a noite ela vai estar mais tranquila do que o momento do dia. Outra coisa, é sempre bom lembrar que cada pessoa tem aquário em um setor diferente do mapa astral. Então pode ser que você não tenha esse ascendente em Áries, então a sua questão com a lua nova não vai ser na casa específica de aquário. Pode ser que venha por um outro setor. Analise isso com algum astrólogo, comigo, com qualquer outro que você tenha confiança, mas esteja preparado para o eclipse. Quarta-feira, dia 18 de fevereiro, Sol já vai entrar em Peixes, por volta das 12h52. Certo? Então, Sol em Peixes, Lua em Peixes, aí a vibe ela muda um pouco, né? A gente fica mais emotivo, mais sentimental. A nossa imaginação também vai ficar mais fértil, então as pessoas... Vamos supor que aconteceu alguma coisa na terça, algum assunto bombástico, né? Ou então que realmente aconteceu um apagão e aí algumas pessoas foram prejudicadas. Essa energia pisciana, ela vem com uma empatia do coletivo. As pessoas se unindo e ajudando os outros, certo? A Lua vai estar formando trígono com Júpiter, que está em Câncer, então o nosso emocional ele vai se expandir para aquilo que é positivo para o mundo. Então, apesar de algumas catástrofes, de algumas coisas estarem acontecendo, nós também vamos começar a abrir a consciência de pessoas que são boas, pessoas que ajudam, de fato, não só na fala, mas que agem para ajudar, né? E que nos ajuda a libertar até a gente de alguns padrões que não precisa, né? Então, também é um momento em que a gente vai perceber que a terapia, limpezas energéticas, né? Para romper padrão, tudo isso é importante, gente. Algumas pessoas não conseguem se salvar sozinhas, apesar de a gente ter essa responsabilidade. Mas é normal a gente buscar ajuda, porque tem pessoas que estudam para isso, né? Tem pessoas que já vêm com essa missão. Então, tudo bem, a gente está no momento do outro. Tá acabando esse ciclo do ano passado ainda. Tem muita energia do ano passado, do ano 2025. O ano de Marte, de fato, ele vai começar no dia 20 de março. Né? Então tem muita coisa para mudar e para se direcionar para outro caminho. Certo? Essa energia também de Lua em trígono com Júpiter deixa algo mais positivo, uma energia mais otimista no ar, né? E aí a Lua vai começar a formar conjunção com Mercúrio, que vai ficar mais intensa à noite. Então a sociabilidade está ótima nessa quarta-feira, seja para você iniciar um projeto, para você lançar um projeto, para você fazer uma nova parceria, conversar com alguém sobre algo, né, uma parceria nova, um projeto novo. Enfim, tá fluido para tudo isso. E também para romances. Quinta-feira, dia 19 de fevereiro, Lua entrará em Áries por volta da 1h03 da manhã. O que já deixa a gente mais aceleradinho, né? Mais ansioso, mais nervoso até. Apesar dos aspectos no céu não estarem tão desafiadores, né? Então vai ser mais um dia pra gente agir mesmo, tá? Durante a manhã e o dia, a Lua vai começar a formar conjunção com Saturno, que vai ficar mais intensa à noite. Vai estar em sextil com Urano desde manhã, porque a Lua estava em Peixes ainda, né? Então o sextil fica forte. Isso ajuda para reuniões em grupo, para qualquer assunto que envolva uma sociedade.
assuntos ali que precisam ser promovidos na rede social, enfim. Tudo que envolve o social aqui tá fluido, certo? Aí durante a noite a Lua também entra em conjunção intensa com Netuno, vai estar em conjunção intensa com Saturno e sextil com Plutão. Gente, este momento é um momento em que a gente também vai ter ajuda e vai sentir ajuda de algo maior, de anjo de guarda, de Deus, chame do jeito que vocês quiserem, mas a ajuda de campos espirituais também estão aqui. Eu sei que quanto mais a gente olha para a humanidade, para o lado ruim da humanidade, mais a gente acha que eles não estão nos ajudando. Só que se a gente para para meditar, para interiorizar, a gente escuta a nossa intuição e a gente começa a entrar em equilíbrio com energias um pouco superiores, certo? E esse dia também está ótimo para colocar ideias em prática. Então, se a gente está pensando em algo desde o começo da semana, a quinta-feira ela vai nos ajudar a colocar em prática por conta de Saturno ali, certo? E Plutão também, ele está nesse processo de transformação, né, já de um tempo. Então, ele também, quando a gente quebra algo, a gente fortalece a base para que aquilo cresça de novo, né? Então, Plutão, para as pessoas que já estão na destruição, no sentido de emocional, tal, este momento começa a formar novas raízes, né? Então, comecem a observar, como é um momento de lua nova, qual foco que vocês estão dando para que lugar, qual é a intenção que vocês têm nesse momento. E espero que a intenção seja de vocês melhorarem. Ou nós, né? Estou incluso também. Observa as estruturas novas que precisam ser feitas ali, a nível pessoal, também a nível global. Sexta-feira, dia 20 de fevereiro, Lua estará em quadratura com Júpiter durante o dia e mais intenso durante a noite. Só esse aspecto com a Lua, né? Então, gente, sexta-feira ela tá altamente exagerada. Exageradíssima. Então, vamos tomar cuidado, como eu sempre falo aqui. Tomar cuidado com o excesso de bebida, excesso de comida, excesso de velocidade no trânsito. E também da sinceridade alta demais. Você pode ser sincero, você deve falar o que você se posicionar, né? Mas cuidado com querer provocar o outro. Porque a provocação aqui, gente, vai ter uma reação imediata. Ou então não imediata no momento, mas que pode virar uma vingança que você nunca vai nem esperar. E que vai vir no momento inesperado. Então, vamos tentar ser mais cauteloso nesse sentido. E utilizar a energia de Áries, né, da Lua, para ter coragem e assumir ali os nossos erros. E vencer desafios. Sábado, dia 21 de fevereiro. Lua vai entrar em Touro por volta das 3h35 da manhã. E aí, durante a manhã e boa parte da tarde, a Lua vai estar em sextil com Marte, que está também na transição entre Aquário para Peixes, né? Então, a gente vai sentir o dia, período do dia, mais prático, né? Marte está ali, que é o regente de Áries, só que como a Lua está em Touro, a gente tem o nosso emocional um pouco mais controlado. A gente pode... Aí é um momento em que a estagnação de Touro não nos afeta, porque a gente vai estar querendo fazer as coisas. Sair, agir, destravar um estudo, uma conversa que estava lá estagnada há muito tempo. A gente vai ter coragem para isso, né? E toda a tarefa do dia vai acontecer porque tem essa energia de movimento. A menos que você seja extremamente teimoso, cansado, ou seja cansado por conta de alguma coisa, ou preguiçoso, né? Aí não tem como, aí nem Marte não ajuda. Mas enfim, aí durante a noite a Lua fica em sextil com o Sol, a gente fica mais criativo à noite, só que mais introspectivo, porque a Lua vai estar formando quadratura com Plutão, que já é um planeta distante, então não gera algo mais sociável, é uma energia completamente introspectiva. Domingo, dia 22 de fevereiro, Lua continua em Touro durante o dia e noite. Só que, gente, o Sol, ele vai começar a ficar sem aspecto até esse final aí, até o final desse vídeo que eu vou estar comentando. E é o seguinte, Sol sem aspecto
deixa o nosso psicológico altamente frágil, suscetível ao meio externo. A gente vira a gente pega até aquela energia de vítima, então vamos tomar cuidado, né? Porque quanto mais a gente se faz de vítima, menos vítima a gente é. Lógico que depende muito de muita situação. Mas sabe aquela energia de que tudo é com você, sabe? Tudo sou eu, as pessoas estão ali pra me julgar, pra ter inveja das minhas coisas. Gente, viu? Sempre vai ter isso. Se você ficar se doendo, você vai deixar a energia pegar em você, né? Então vamos cuidar do psicológico nesse domingo aí. Evitar a muvuca. Sei que já tá no período aí já de... acabou o carnaval, né? Mas assim, introspecção ainda, né? Principalmente no momento do dia, porque a Lua vai continuar em quadratura com Plutão. Plutão, ele sempre ajuda no fim de ciclo ou no renascer de um ciclo. Então, se prepare para algo novo. Deixa aí preocupação de coisa que nem vai chegar até você se você estiver focado, né? No seu trabalho, na sua família, enfim. Mas é isso, né, gente? O momento de lua nova, ele também tem aquela reciclagem energética, né? É um momento que vem depois da lua minguante. Então, se for a questão de você deixar ir algo, fazer alguma limpeza aí no seu ambiente, gente, faça. Plutão tá ainda ali ajudando, sabe? Aproveita para limpar a casa, jogar coisa fora, doar alguma coisa também, se você tem muito tempo. Isso ajuda a gente a enxergar os caminhos novos abrindo, os horizontes ali se abrindo. Mas a gente tem que fazer alguma coisa. Durante a noite, a Lua forma sextil com Vênus e sextil com Júpiter. Então, a noite do domingo tá altamente ali mais fluida para conversas, pra gente ter encontros com pessoas que a gente ama. As conversas, elas vão nos trazer virada de chave ali, libertação para alguns pensamentos estagnados. Segunda-feira, dia 23 de fevereiro, Lua entra em Gêmeos por volta das 5h19 da manhã. E aí, a Lua vai estar em sextil com Mercúrio durante o dia, quadratura com Marte, conjunção com Urano, tá? Isso deixa o dia altamente sociável, até um pouco nervoso, então vamos tomar cuidado com as polêmicas, porque pode surgir muita polêmica, sim, né? Briga por coisinhas pequenas que dá pra resolver, mas a pessoa prefere brigar. Apesar de tudo, a Lua tá em Gêmeos, então ao mesmo tempo que tem um lado nosso que quer fazer barraco, tem um outro lado nosso que quer tentar ajudar e resolver o conflito. Cuidado para se meter em conflito alheio, porque daí ele vira seu conflito. Durante a noite, esses aspectos continuam, menos o aspecto com o Mercúrio, né? E aí a Lua também forma sextil com Saturno, sextil com Urano, sextil com Netuno, conjunção com Urano, e trígono com Plutão. Segunda-feira à noite ela tá mais ali pra gente ter uma conexão com pessoas, com mais pessoas. Seja uma conexão para assuntos espirituais, assuntos de encontros, sei lá, para aniversário, para reunião de negócios, de qualquer tipo, né? Que envolva responsabilidade mesmo ou só para descontrair. Bom, estrelas, então era esse o recado que eu queria deixar para vocês. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui e ótima semana. Até o próximo vídeo.